estava acompanhando aqui pela internet que mais dois ex-prefeitos aqui de Santa Catarina estão sendo investigados. Não, não deu para ver se eles foram presos ainda, né? Mas foram presos prefeitos que estão administrando suas cidades, né? Alguns desses 35, e dois ex-prefeitos, um de Rio do Sul e o outro de Braço do Norte. O que acontece em Santa Catarina? Para ver esse tipo de situação nas prefeituras de Santa Catarina, nessas 35 prefeituras de Santa Catarina. Eu acredito que muitos prefeitos, eles acabam saindo da iniciativa privada, que tem um jeito de se administrar, digamos assim, com mais liberdade, né? E eles vão para dentro da prefeitura e tentam fazer o mesmo estilo de administração e não conseguem, devido à questão deles terem que prestar contas para o Poder Legislativo, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para o Governo Federal, para o Governo do Estado. Isso acontece, pode ser isso. Mas também pode acontecer que há um sistema viciado de corrupção que eles acabam acreditando que nunca vai acontecer nada. No caso, existe a legitimação de um tráfico de influência paralelo ao poder oficial, no caso, a instituição dos poderes, que você tem que seguir uma regra, né? Você tem que seguir. Então, muitas vezes, o prefeito, ele é um líder popular, ele é um grande empresário, né? E devido ao sucesso dele empresarial, ele vai para dentro da prefeitura e quando ele chega na prefeitura, ele vê que a coisa não é como ele pensava. E claro que dentro de uma estrutura de prefeitura, existe já muitos funcionários que conhecem como funciona a máquina pública. E esses funcionários também, eles detêm muito conhecimento, muito poder. Muitas vezes são pessoas que a população, né, desconhece, mas são pessoas que têm muito conhecimento do funcionamento de uma prefeitura ou de qualquer repartição pública. Sem esses funcionários, a administração pública não vai adiante, né? A maioria são pessoas honestas, tenho certeza, mas existem pessoas que podem cometer erros, né? O que muitas vezes acontece é o seguinte: o sistema, ele sempre está trocando as pessoas. Sempre está trocando as pessoas. E muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas com coisas erradas que elas pensam o seguinte: não, vamos fazer isso aqui mesmo, ninguém vai perceber. Mas tem uma hora que a coisa para, né? A corrupção, infelizmente, existe, não é a exclusividade do Brasil, existe em outros países também. Só que o fato é o seguinte: existe muita gente honesta no serviço público, como existe muita gente honesta na iniciativa privada. E essas pessoas, elas
não admite de forma alguma se corromper. Né? Então tem muita gente boa no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Existe muita gente competente na iniciativa privada. Eu conheci muita gente competente na iniciativa privada que eles eram muito mais, assim, como é que eu posso dizer? Eles eram muito mais empenhados com a empresa do que os próprios patrões. Eles se dedicavam muito mais à empresa do que, digamos, os filhos dos donos da empresa. A empresa ia adiante justamente por causa desses funcionários, da honestidade desses funcionários. Eu também conheci muita gente dentro de empresas, dentro de instituições públicas, que também foram penalizadas justamente por serem honestas, justamente por quererem fazer o que é correto. Então, quando acontece essa operação aí que está prendendo prefeitos, afastando eles do poder executivo, da administração, da condução da prefeitura, a sociedade fica admirada, porque isso não estava acontecendo, né? Isso não acontecia. Só que ao mesmo tempo você percebe que a sociedade ela também não está dando a devida importância, porque ou está tentando abafar, porque muitas vezes a própria sociedade admite a corrupção, admite aquilo que se chamava de jeitinho brasileiro. Não, nós só vamos conseguir fazer isso se a gente fazer isso aqui e tal, né? Aquela coisa, não, eu consigo isso para ti, mas eu tenho um atalho no caso. Aqui no Brasil se acredita muito no atalho, né? Cortar caminho para atingir tal coisa. Não acreditar nas esferas como se diz assim, no processo para chegar à captação de um dinheiro ou de uma obra, né? Então tudo são etapas, né? Então claro que para você obter um grande financiamento internacional tem que ser uma coisa bem trabalhada, né? Pá. E daí essa demora para que não haja a bendita corrupção. Claro que com o sistema informatizado hoje em dia, isso é possível agilizar, né? Mas também muitas vezes não acontece porque determinada obra também não é de interesse do político do momento, né? Aqui, digamos, aqui em Joinville, né? Eu, que moro na zona norte de Joinville, eu vejo a necessidade de um pronto atendimento 24 horas na região oeste de Joinville, porque eu tenho conhecidos, eu tenho amigos nessas regiões que muitas vezes precisam vir até o PA Norte ou o PA Sul para serem atendidos. Então, eu acho que é necessário isso. Mesmo não vivendo na Vila Nova, mesmo não vivendo no Morro do Meio, no Nova Brasília e tal, né? Mas tem gente que não está nem aí. Não precisa disso. Para que fazer um PA? Um PA Oeste, no caso, né? Em Joinville. Mas o fato é que muitos prefeitos estão sendo presos e existe, por isso que eu digo para vocês que há um desconhecimento da Constituição no Brasil, das legislações no Brasil, né? Que levam muitos políticos a cometerem esses erros. E políticos, vê, ó, nesse rolo aí desses prefeitos que foram presos, existem políticos tradicionais e existem políticos novatos. Então, tem prefeito ali que foi preso, que foi até deputado estadual, né? Então, para você ser deputado estadual, você tem que ter um conhecimento da legislação estadual, da legislação federal, né? E as pessoas
mantém isso, né? Mantém assim, esses erros, essa condução política, administrativa errada, né? Mas isso envergonha Santa Catarina. Envergonha Santa Catarina, porque Santa Catarina é conhecida como um estado de gente honesta, gente trabalhadora, né? Mas hoje isso está ficando assim, parece que mais como um rótulo do que realmente uma realidade do comportamento de Santa Catarina, né? E há, por exemplo, eu digo como que uma feudalização. Esse canal aqui tem esse nome porque eu vejo que nos últimos 30 anos aumentou essa questão da, como é que se diz assim, de você fatiar a sociedade brasileira. E tem muita gente que acha o seguinte: não, vamos viver só para Joinville, independente de Santa Catarina. Vamos viver só em Santa Catarina, independente do Brasil. Sem essa ligação com o ente federal, entende? Então é isso, a liderança política local, ou as lideranças políticas locais, né, a sua elite da cidade, ela influencia muito mais que a elite estadual e que a elite federal. E a partir daí, esse grupo político, esse grupo que domina a cidade, eles são legitimados a fazer o que bem entende. Eles acham que pode fazer isso porque eles desconhecem a lei, ou se conhecem, a desprezam. Por isso que a gente está vivendo um processo de feudalização no Brasil, né? Para isso ocorrer, precisa do apoio da imprensa local. Sem a imprensa local, não existe feudalização. Porque, como a elite local também segue a legislação, mas a gente sabe que o processo de penalizar uma pessoa, o processo do judiciário, muitas vezes é muito demorado, acaba a imprensa empurrando com a barriga, legitimando algumas ações desses grupos locais. E pode acontecer até em nível federal. Porque, por exemplo, assim, para grande parte da população brasileira, mais de 30% da população brasileira, 35% da população brasileira, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 foi algo normal. Por quê? Porque eles desconhecem a Constituição do país, ou simplesmente por eles não quererem determinado político governando o país, eles não aceitam o processo democrático que legitimou, né, que deu a eleição para determinado político. Então, o que acontece? Resumidamente, no Brasil, as pessoas, determinados grupos querem a democracia só para eles. O fato de você ganhar uma eleição, no pensamento, pro pensamento dessas pessoas, ele legitima essas pessoas a fazer o que bem entender. E não é assim que funciona num país democrático. Num país democrático você precisa respeitar as instituições e não fazer o que bem entender. Se você quiser fazer o que bem entender, isso é ditadura, né? Só que no Brasil está acontecendo algo diferente, que isso merece um estudo, merece uma pesquisa. São as ditaduras localizadas. As ditaduras localizadas com apoio de determinados segmentos poderosos desses municípios. Então hoje a gente está vivendo no Brasil o seguinte: uma luta gigantesca dos
plutocratas querendo se manter no poder contra uma sociedade que desconhece isso. No outro vídeo eu vou falar sobre a questão da importância da doutrinação religiosa para facilitar essa feudalização aqui no Brasil.